Vamos para a sexta aula da noite de hoje, a sexta aula, parte 2, do átomo ao arcanjo. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela em modo de apresentação? Não, modo de slide. Não. Ela abriu, Não. Então, deixa eu... Engraçado, né, gente? Eu não sei o que acontece. É o Zoom. Não sei. Não sei o que rola. Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu abrir aqui o slide primeiro. Vamos ver se agora vai. Porque às vezes ela abre duas telas. Parece uma tela do seu Zoom em slide e outra tela na aula mesmo. Não, tá aberto só ele aqui. Agora sim. Já sei como é que tem que fazer. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Vou colocar ele aqui para baixo. Bora lá? Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar aí um pouquinho... Deixa eu tirar. A gente vai falar um pouquinho do fluido vivo, tá? Vamos falar um pouquinho do que é o princípio inteligente na célula. Isso é muito importante, ok? Nós falamos do princípio inteligente aí em nós, né, como espíritos. Agora a gente vai falar do princípio inteligente na célula. Intervenções espirituais e a nossa evolução. O nascimento da responsabilidade e a religião com Jesus. Fechado? Vamos lá. Vamos para essa nossa trajetória aí. Então, como vocês já estão bem familiarizados com esse organograma aí, e a gente vai falar hoje em aula de qual pedaço? Desse pedacinho aí, das nossas primeiras encarnações, que são as primeiras e são muitas, não é mesmo? E esse nosso início aí, do nosso processo evolutivo, como tudo se dá, como que a gente começa, né? Depois que nós viemos lá do mineral, nos tornamos seres hominais, como que tudo se inicia, né? Depois dessa junção aí do princípio inteligente, que nós nos tornamos espíritos, temos aí o nosso perispírito para nos tornarmos seres humanos, nós vamos falar dessa transformação, né? Dessa fusão aí entre as nossas primeiras encarnações. Então, como é que a gente começa aqui? Primeiro, para a gente poder dar uma lembrada, de fato, do que a gente já conversou lá no começo do ano, né? Nós falamos bastante do fluido cósmico universal e hoje a gente trouxe aqui um pouquinho dessas suas derivações, para que a gente traga na lembrança aí como é que funciona o nosso corpo, como é que funciona o nosso espírito, como é que funciona o fluido cósmico universal, o que é isso, o que significa esse fluido vital. Então, o que a gente traz aqui? Que o fluido cósmico universal, o FCU, é o princípio material do universo, do qual se derivam todas as coisas materiais mediante alterações e combinações ainda insondáveis. É importante lembrar, pessoal, que no Espiritismo nós temos muitas respostas, né? E essas respostas, algumas delas que nós temos, nós ainda não nos foi ainda permitido, por conta da nossa maturidade, né, e da nossa pequeneza ainda, a compreensão. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo entender essas respostas. E automaticamente a gente vai evoluindo, os espíritos vão trazendo para a gente mais respostas para que a gente consiga ter essa compreensão. Então, quando ele fala aqui dessas combinações insondáveis, é algo que ainda a gente não consegue nem imaginar. É muita coisa que o fluido cósmico universal ele incorpora, né? Ele incorpora tudo,
né? Tudo no universo, tudo. Então, como a gente tem muitos universos, muitas galáxias, então muitos planetas, muitas pessoas de diferentes formatos e espíritos, muitas criaturas. Então, a gente não consegue ainda, por enquanto, assimilar tudo isso. Mas, quando nos tornarmos espíritos mais evoluídos, chegaremos lá, tá? Então, quais são as suas derivações, né? O fluido vital, que é uma forma modificada do fluido cósmico universal, que a gente já falou lá no começo do ano, né? Que é o elemento básico, é aquilo que nos dá a vida. O fluido espiritual, que é um dos estados, né, do FCU, é o elemento de onde os espíritos tiram os materiais sobre os quais operam, e o nosso perispírito, né, que é um dos produtos mais importantes do FCU, que é aquela nossa a gente fala que é eu falo para o pessoal que é como se fosse um raio-x, né, o nosso perispírito, né, porque nele tudo a gente grava. É um dos produtos mais importantes do FCU, e é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, tá? Só para a gente relembrar, tá bom? Vamos seguir aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, o que ele fala para a gente no capítulo 13? Qual é a fonte do fluido vivo? Com plenitude de força inesgotável e no plano espiritual, a criatura desencarnada passa a lidar. Então, quando a gente desencarna, qual é o tipo de fluido que a gente lida, né? Quando voltamos à nossa pátria espiritual, né? Quando estamos no estado de espírito. O que o Evolução em Dois Mundos fala para a gente? Nós lidaremos, né? O espírito lidará diretamente com o fluido vivo e multiforme, força inesgotável a nascer-lhe da própria alma, e podemos defini-lo até certo ponto como um subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração. Então, ele é multiforme, ele tem várias formas, ele é advindo de vários jeitos, de vários formatos, conforme a gente vai se adaptando, conforme a gente vai desenvolvendo. E aí ele comenta que é como se fosse semelhante à respiração, ao nosso oxigênio, né? Aquilo que a gente respira, que é algo natural, e ele vai se transformando. E ele continua, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade, para influenciar na criação a partir de si mesmo. Esse fluido é o seu próprio, que é o que a gente já conversou, pensamento contínuo, gerando potências energéticas com que não havia sonhado. Então, vocês veem aí como que o nosso pensamento contínuo, ele tem uma importância em nossa estrutura orgânica, em nossa estrutura espiritual, para que a gente consiga se desenvolver. Então, olha o que o fluido cósmico universal, no que ele se transforma, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai transformando esse fluido cósmico universal em pensamento contínuo, tá? Qual que é o significado desse fluido vivo, né? O que a gente está falando aí na aula. Deixa eu ver aqui, me apareceu uma mensagem, peraí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só dá um joinha aí. Se aparecer uma mensagem de áudio ruim. Tá, beleza, obrigada, pessoal. Que encontramos em tudo que tem vida, fluido que vem do Criador, que absorvemos pela nossa mente e transformamos de acordo com os nossos pensamentos e desenvolvemos ao universo, influenciando a criação sobre nós. Aqui os nossos pensamentos, né? Nada mais é que a nossa estrutura, é uma das nossas estruturas que faz parte do nosso corpo espiritual, faz parte do nosso corpo físico também, né? Nós vamos automaticamente evoluindo e nos desenvolvendo. Então, não só dentro de nós, como dentro de tudo aquilo, de todas as criaturas do nosso universo, aquilo que detém vitalidade, tem o fluido vivo, né? Tudo em nós tem esse fluido. Eu acho que aqui está bem claro, eu trouxe esse questionamento, mas vocês vão me perguntando, tá? Eu trouxe essa parte de perguntas, mas acho que está claro aí por enquanto, né, pessoal? Tudo certo por aqui. Vou seguir aqui. Valeu, Anderson.
Vou seguir aqui. Então, vamos falar um pouquinho aí do princípio inteligente da célula, tá? Deixa eu ver se vai rodar aí, só para vocês poderem dar uma olhada. Então, só para vocês poderem entender como é que funciona a nossa estrutura, né, das nossas células, como é que é, vamos falar um pouquinho de ciência aí, vou tentar pelo menos explicar um pouquinho para vocês de uma forma bem leiga, que eu não sou nenhum especialista na área. Então, como é que funciona? Tá? Me perdoem aí quem for o especialista, se eu falar alguma bobagem aí, pode me interromper. Vamos lá. Princípio inteligente na célula. O corpo humano é formado por uma quantidade enorme de células, né? Que elas aqui, ó, como as células elas se desenvolvem, né, pessoal? Eu trouxe esse videozinho aqui, esse GIF, ó. Ó como elas se desenvolvem desse nosso lado aqui, ó. Tá vendo? É assim que acontece com as nossas células. Elas vão aos poucos se desenvolvendo, né? Em milhares delas, bilhões delas, coisas que a gente não consegue olhar a olho nu, né? As células são consideradas a menor parte dos organismos vivos, sendo, portanto, elementos estruturais e funcionais e que fazem parte aí de todo o nosso organismo, de todo o nosso corpo físico, né? E aí, o que ele diz aqui para nós? O corpo humano é pluricelular, ou seja, nós não temos só uma célula específica, né? Nós não temos dentro de nós apenas a célula de cor amarela. Nós temos vários tipos de células em várias formatações, e cada uma delas tem a sua função dentro dessa nossa engrenagem corporal, né? É constituída aí, ó, de 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica. Então, tem algumas funções das nossas células aí, né? A nutrição, a proteção, a produção de energia e reprodução. Aí eu trouxe aqui o formatinho de cada uma delas, como é que é uma célula aqui, ó, nessa foto do lado esquerdo. Opa, por que tá pulando? Essa foto do lado esquerdo, nessa imagem do lado esquerdo, como é que é uma célula dentro, né? Dentro de uma célula, como que ela é, qual é a estrutura dela, que a gente só consegue ver através de microscópio, e como que elas são do lado direito, né? Quais são as suas formas, os seus formatos e os nominhos. Olha que nomes bonitos que a gente tem, gente. Célula óssea, célula da superfície da pele, células do sangue, células epiteliais. Olha, essa daqui é bonita, hein, gente? Neurônios, células do músculo liso, tá? Então, só para a gente poder ter aí como que funciona essa estrutura celular. E aí, fala-se o seguinte, né? Qual é a quantidade de células que a gente tem no nosso corpo humano? É uma coisa, gente, que eu estudei, eu acho que foi na segunda série, e depois eu nunca mais parei para pensar nisso, ou fuçar, estudar, me inteirar sobre isso. E aí, quando eu fiz o curso do Átomo ao Arcanjo, é impressionante como vem, né? O nosso colegial, o nosso ensino médio, como vem a lembrança das coisas que a gente estudou e como faz tanto sentido agora a gente estudando o espiritismo, né? Nós temos hoje, pessoal, aproximadamente, tá? De 10 a 75 trilhões de células no nosso corpo. Vocês já pararam para pensar nisso? É muita coisa, né? E aí, um recém-nascido tem 26 bilhões e os adultos, como nós, temos 50 trilhões de células. Claro que, aos poucos, a gente vai aí, conforme vai envelhecendo, vai reduzindo. Mas é muita coisa, né? Olha como a nossa estrutura celular ela é gigante. E olha como nós somos extremamente organizados, né? Olha como Deus nos fez extremamente organizados. E cada uma delas tem o seu objetivo, né? Tem o seu trabalho a realizar. As células executam as principais tarefas para nos manter vivos,
como transportar oxigênio, tomar conta de nosso reservatório de energia, enfrentar as doenças ou eliminar detritos. O óvulo é a maior célula humana. Gente, eu não lembrava disso. Vocês lembravam que o óvulo era a maior célula humana? Eu não lembrava, eu fui lembrar quando eu comecei a estudar para essa aula de hoje. É muito interessante, né? Olha os tamanhos das células do nosso corpo. As células são tão minúsculas que é impossível serem vistas a olho nu. Normalmente, as células dos seres vivos atingem um tamanho de 10 a 50 micrômetros. As menores células já conhecidas são das bactérias, que apresentam de 2 a 5 micrômetros. Gente, é muito pequeno, muito pequeno. E olha, Deus, a mão de Deus aí, né, dentro dessa nossa transformação evolutiva, ele pensou em tudo isso. Em tudo isso. Todos nós somos compostos por todas essas milhares, trilhares de células, né, para que a gente esteja aqui conversando com vocês, para que vocês estejam conversando comigo e com o Ricardo. Olha a magnitude de Deus perante a nós, né? Algumas células podem ser vistas sem o uso do microscópio, como o óvulo humano, né? E o axônio. Então, essas daí a gente consegue olhar, e eu trouxe aí a imagenzinha delas, só para a gente poder relembrar na nossa aula de ciências lá da 2ª, 3ª e 4ª série. Trouxe um pouquinho aqui agora do que fala o livro Libertação. Vamos falar um pouquinho trazer um pouquinho de café com o espiritismo, né? Um colega do centro falava, vamos fazer um café com o espiritismo. Então, o que no Libertação fala, né? No capítulo 1? A matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores, incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Então, o que ele está falando aí, né? De quando nós viemos lá do mineral, né? A gente vem se transformando, até que a gente tem aí as nossas primeiras encarnações. O espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. Então, cada um tem o seu cantinho lá, né? Cada um tem o seu espaço e cada um tem o seu momento no processo evolutivo. Então, cada um de nós está em um determinado momento da evolução. Não são todos nós, cada um tem uma diferença. A gente pode aí, quando a Libertação comenta sobre isso, a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Tem pessoas que passam por determinados tipos de experiência que, quando vem uma situação ao qual é muito parecida com aquela experiência que a pessoa vivenciou, e quando ela aprende, é claro, né, que não são todas as experiências que nós vivemos que a gente consegue aprender de forma correta, a gente tem que bater muita cabeça ainda. Se aquela pessoa vivenciou aquilo um tempo atrás, ela consegue discernir e ter uma tomada de decisão melhor, né? Mas você vê o teu vizinho do lado passando pelo mesmo tipo de situação no seu ambiente social, e você fala, nossa, mas como é que essa pessoa não enxerga isso que eu estou enxergando? Vocês já passaram por isso, tenho certeza. Como é que o fulano não está vendo? Poxa, mas ele me deu uma resposta que não é assim que funciona. Será que se ele não for por determinado caminho, não vai ser melhor para ele? Então, quando em Libertação fala que cada um de nós tem aí um momento do processo evolutivo, é isso, né? É gradativo, é devagar, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. E o amor divino, óbvio, né? Ele alcança todos nós, ele nos envolve em todos os momentos. A maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Então, o que ele quer dizer aí, né?
que o amor do Pai, ele está contido em todo o nosso universo, né? Esse universo, quem está contido nele? Todas as criaturas e nós, certo? O homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Então, olha aí, mais uma vez, ele, em outro livro da literatura espírita, ratificando a importância, né, dos nossos pensamentos, a importância de nós nos vigiarmos. Vocês vão ouvir muito isso, vocês já devem ter ouvido muito e vão ouvir muito mais o orar e vigiar. A gente não fala bastante sobre isso. Então, olha a importância do pensamento aí. Olha a importância desse nosso pensamento contínuo e desse fluido vivo que está em nós, que nos rodeia, que está dentro de nós e nos transforma a todo momento, né? E ele continua no capítulo 7. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores, inumeráveis em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Claro que a gente vem lá do início, né? E automaticamente a gente vai se transformando. No Missionários da Luz, o que ele traz para a gente na reencarnação aqui no capítulo 3? O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. O que ele está falando aqui para a gente, né, pessoal? Qual é o trabalho que as células fazem com nós, né? Nessa parte da fisiologia, na parte orgânica. Se nós não estamos bem, automaticamente as nossas células também ficam doentes, né? Então, as células, elas fazem parte de toda uma estrutura orgânica dentro de nós. No Trilhas da Libertação, ele traz para a gente o seguinte: há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão, a autodestruição, a vingança contra os outros em esforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis. Ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, transforma tal aptidão em doenças, estimulando a degeneração das células. Vocês já pararam para pensar com um pensamento, com uma coisa ruim que a gente pensa, e claro que também tem um lado positivo, né? Quando a gente pensa em amor, em doar, em fazer a caridade, em doar um sorriso, um abraço. Claro que essas células elas se enriquecem de vitalidade e de força, mas olha o contrário, como nós mesmos nos denegrimos. Vocês já, nessa parte da ciência, vocês já pararam para pensar como a gente afeta o nosso espírito? Vocês tinham essa visibilidade de que como nós poderíamos, como nós ficamos doentes? É assim que funciona, gente. É o pensamento, é através de forma gradativa a gente vai adoecendo o nosso corpo físico, assim como a gente vai adoecendo o nosso corpo espiritual, né? Que se aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se às infecções, às contaminações que perturbam a maquinaria orgânica e fomentam as instalações das enfermidades. É engraçado, né? Tem gente que fala assim, né? Nossa, mas eu cuido tanto da minha saúde e eu tô sempre com alguma coisinha. Ou eu fico resfriada, ou eu fico com dor de cabeça de forma rotineira, ou é dor de barriga, ou é virose.
Porque as pessoas, elas acabam tratando, se preocupando em tratar o físico, né? Quando, na realidade, a gente também é muito necessário que a gente trate o nosso emocional, não é? É muito necessário, porque esse emocional, ele reflete totalmente no nosso espírito, não é? A gente já não falou algumas vezes para vocês aqui que Jesus é o médico das almas. O objetivo de Jesus era curar o nosso espírito, era curar para que a gente tivesse pensamentos mais harmônicos, mais equilibrados. Então, olha como nós, através da aquisição desse princípio inteligente, automaticamente a gente consegue nos denegrir com os nossos pensamentos e nós mesmos nos transformamos em pessoas doentes, né? Doentes do espírito, doentes do corpo físico, e às vezes a gente nem percebe, né, pessoal? Está tendo uma leva bastante bem grande aí de pessoas que emocionalmente estão adoecidas. E isso a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar com um abraço, a gente pode ajudar ouvindo, com o ouvido ativo, não é mesmo? Com um olhar fraterno, porque tem muita gente que está adoecida emocionalmente e as pessoas, tem muita gente que ainda acredita que as doenças emocionais são fadadas a brincadeiras, né? Que as pessoas, que é besteira, que é coisa de gente que não tem o que fazer, quando na realidade não é nada disso, né? Todos nós precisamos nos policiar e nos alimentar de boas coisas, de boas energias, não é? E aí eu trouxe para vocês um pouquinho aqui de como que funciona. Olha só, olha que interessante. Tá? Em instruções psicofônicas. A matéria, que aí é o nosso corpo físico, tá? Que nos obedece ao impulso mental, é o conjunto das vidas inferiores às nossas células, né? Que elas vão se desenvolvendo no nosso organismo, que vibram e sentem a serviço das vidas superiores, que vibram, sentem e pensam. Então, aí, está a nossa estrutura aí, gente. A nossa estrutura celular, a nossa estrutura corporal. Olha como que a gente funciona. A matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem a serviço das vidas superiores, que vibram, sentem e pensam. Então, é o nosso corpo físico atrelado às nossas células, nosso ambiente celular, nosso organismo celular, e nós, né, pessoas já no nosso corpo hominal. Deixa eu ver, eu acho que para eu não seguir aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. Que nessa levada aqui eu não fiz caixinha de slide de perguntas. Márcia quer falar alguma coisa? Vou falar com ela agora. O Anderson disse o seguinte: recordar é viver. É ciência, né? A gente acha que nunca vai usar, né? Abraços de 40 segundos ajudam no tratamento da depressão. Ajudam, um abraço, um olhar, um ouvido amigo. Eita, que eu estou passando a aula toda aqui para vocês. Espera aí, deixa eu voltar. Meu dedinho hoje está acelerado, pessoal. Márcia, pode falar, por gentileza, minha flor. Oi, Karina, boa noite. Boa noite. Não, enfim, você estava falando das doenças, né? Elas são doenças psicossomáticas, né? E que nós mesmos criamos, e aí é impressionante a quantidade de hospitais que a gente tem, porque até assim a humanidade entender que nós não necessitamos de hospitais, mas sim do tratamento da alma, né? Do espírito. Exato. Porque, assim, eu tenho uma quantidade, assim, lá onde eu trabalho, né, com crianças e adolescentes, e as crianças, elas estão, assim, com muita ansiedade, tem criança já com depressão, tem adolescente, então, assim, tá um tratamento
né? Eles passam por psicólogos, psicopedagogos, mas você vê que já desde a infância, como aumentou Tá bem essa parte preocupante, né, Márcia? preocupante. Tá muito. Tá bem preocupante. E tem a medicina, hoje em dia, tem a medicina integral, né? Você estava comentando, eu acredito que você já tenha até lido sobre isso ou estudado a respeito. A medicina integral, ela cuida do ser humano 360, né? Sim. E a gente até... Pode falar. Não, é assim, que a gente acaba fazendo a ponte de encaminhar essas crianças e os adolescentes para um tratamento, né? Uhum. Assim, com psicólogo. Então, porque tá bem... Nossa, o que a gente tem lá assim, o atendimento deles acaba ainda sendo virtual, mas é uma quantidade muito grande. Então, assim, é um trabalhinho de formiguinha, como aumentou. Sim, de saúde mental. E é um trabalho, assim, que a gente pode ajudar, sim, né? A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para essas pessoas que estão passando por depressão, por ansiedade, por síndrome do pânico, por qualquer que seja, né, esse adoecimento emocional. A gente tem que olhar com muito carinho, com muita empatia, sabe? Ter muita paciência, porque não é fácil, né, Márcia? E essa questão da medicina integral, ela trata, né, além de tratar a nossa parte fisiológica, isso já foi estudado cientificamente e tem muitas pesquisas científicas que atestam o sucesso desse tratamento. Se eu não me engano, acho que são 12 ou 10 pilares da medicina integral, né? E a grande maioria delas trata essa nossa parte emocional. Olha que interessante. Eles falam dessa tratativa de você ter o seu corpo físico ok, saudável, mas que para que você tenha esse seu corpo físico saudável, você precisa fazer um trabalho em conjunto com uma terapia, com algo que te traga mais leveza, ou com algo que você aprenda, né? Que você consiga construir um raciocínio e que te mova para a evolução. Então, eles fazem, eles atestam, né, as pesquisas, elas mostram isso. Você sim precisa tomar os remédios que são receitados pelos médicos, precisa fazer um exercício físico, não é para ter um corpo bonito, é para você ter a saúde, né? Então, você precisa. Então, aí eles falam assim, o que mais você precisa fazer? Você também precisa tratar o seu lado emocional. E esse seu lado emocional você pode tratar de N formas, né? Aí vai depender de cada um de nós. E aí ele continua aqui. Tem mais alguém, gente? Tem mais alguma pergunta? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Vamos lá. Então, ele fala aqui, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. A matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. E aí, como interpretar essas células dentro de nós, né? Há trilhões de células, princípios inteligentes em nosso corpo físico sob o comando de nossa mente, sob nossa responsabilidade. Quando nossa mente entra em desequilíbrio, as células adoecem, gerando as doenças. Eu acho que aí ficou claro, né, pessoal, como nós mesmos somos responsáveis por tudo aquilo que passamos? Tá claro aí, sim ou não? Sim, bastante claro. Ficou claro agora, né? Vocês haviam comentado, acho que não foi na aula passada, faz umas 2 ou 3 aulas aí, estavam falando que a gente estava comentando sobre doenças e tudo mais. Somos nós, né? E aí vocês falam, mas poxa,
a gente faz o bem, como é que a gente fica doente? Gente, é toda uma arquitetura, né, de evolução que nós temos. Nós não viemos ontem. Essa não é a nossa primeira encarnação, não é? Nós temos aí débitos a resgatar. Nós precisamos nos desenvolver. Então, esse desenvolvimento, ele também precisa ser interno. E os nossos pensamentos, a cada dia, eles também vão mudando. Se eu não me engano, acho que foi a Lenilda que estava falando no começo da aula, com o Ricardo, falando assim, nossa, eu já penso diferente, né? Eu estava lendo os livros e agora eu consigo entender de uma outra forma. E aí, estava comentando também da aula passada, né? Que o Ricardo falou dos espíritos escravizados. Mas, poxa, eu não entendi assim, né? Hoje em dia eu consigo entender. Então, quando a gente fala... Quem falou aí, pode falar. Não, eu só confirmei que é verdade. Porque, assim, quando a gente fala para vocês que quanto mais responsabilidade nós adquirimos, a partir do momento que nós temos o pensamento contínuo, o nosso pensamento contínuo, assim como o fluido cósmico universal que vibra dentro de nós, ele evolui, automaticamente nós vamos adquirindo responsabilidades, tá? Vamos seguir aqui. No Evolução em Dois Mundos, ele fala o seguinte: com o transcurso do tempo, surpreendemos as células como o princípio inteligência da feição rudimentar, lá do nosso início, a serviço do princípio inteligente no seu estágio mais nobre, né? Ele já vem todo garboso, falando, olha, Karina, você já pode aí começar a se movimentar quando você passou do estágio fronteiriço de animal para um estágio para hominal. Então, opa, você já adquiriu o princípio inteligente, então vamos começar a trabalhar aí, né? Vamos começar a evoluir, a andar. Então, em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência, que, claro, que as rodeiam, que as senhoreiam, depois do berço ou depois do túmulo. Então, a gente vai evoluindo também, né? Se a gente for parar para pensar na nossa história humana, física, né? Em termos físicos, como foram, né? Como nós éramos os primeiros homens da Terra, que a nossa estrutura ela era totalmente diferente da estrutura física que a gente tem hoje, né? Então, a gente vê como a gente vai evoluindo. De que maneira o espírito movimenta e controla os milhões de células que compõem o organismo de uma pessoa? É muita coisa, né, gente? É muita coisa. O espírito exerce essas funções através do centro coronário. Ah lá, que a gente fala, né? A gente tem aí os nossos 7 centros de força que sustenta a conjunção da vida com forma organizada e que ela própria se expressa. Então, olha o coronário aí, que é o nosso principal centro de força para que a gente possa distribuir para o nosso organismo físico e espiritual. Olha a importância que tem o coronário aí. Por isso que a gente fala muito dele, vocês vão ouvir falar muito desse centro de força. Existe, então, um governo mental na ação e no desenvolvimento das células? Sim, aí é óbvio, né? É diante desse governo mental que a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo, que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e glândulas celulares do cosmo orgânico. Vocês pararam para pensar como o nosso pensamento tem o poder de nos levar a uma evolução equilibrada, como também a errarmos
de forma dolorida, olha a estrutura das nossas células e, com base nos nossos pensamentos e atitudes, como a gente pode adoecer tudo isso. Toda essa mecânica, toda essa engenhoca que Deus, né, nos deu. E aí ele continua. É correto entender que as células estão associadas a princípios inteligentes de feição rudimentar? Sim, é correto, né? Esses princípios encontram-se em serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores, que aí são os fronteiriços, que a gente já conversou, né, nas aulas anteriores, e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo, e no corpo físico, no espiritual, em modulações vibratórias e diversas. Vamos fazer um quiz aqui? Podem ligar aí os áudios, tá? Vamos lá. Com base no que a gente já aprendeu aqui, eu vou perguntar para vocês o seguinte. As células de nosso corpo são princípios inteligentes? Sim, é correto? É verdadeiro ou é falso? As células de nosso corpo são princípios inteligentes? Sim. Um sim, quem mais? 2 sim. 2 sim, quem mais? Sim. Sim. Sim, 5, 4, quem mais? Sim, também. Nossa, Ah, foi a Carol. A Carol deu um sim tímido. Não tem problema, Carol. Aqui a gente está aprendendo. Sim, quem mais? Só 6 pessoas? 6, 7 pessoas falaram sim? E os demais não? Acreditam que não? Vamos ver qual é a resposta? Sim, né, pessoal? A gente acabou de falar. As células compõem, né, o princípio inteligente. Outra pergunta. As células de nosso corpo estão sob o comando de nossa mente, sob nossa responsabilidade? Sim ou não? Sim, também. Sim. Sim, Sim. isso aí! Bom! Mais uma, hein? Vamos lá. A qualidade de nossos pensamentos não tem influência sobre as células de nosso corpo. Sim ou não? Não. 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 2 não, Ela- quem mais? Só 2 não? E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Mais Não, um, dá pra Carol ser. falou que tá errado. Quem mais? Direito, Tá Tá errado. errado também. Tá errado. Tá errado? Tá errado. Tá errado. Peraí. Tá. 1, 2, 3 e... Errado, né, pessoal? Por que tá errado? Quem que se candidata? Porque os nossos Porque pensamentos são... Um de cada vez. Primeiro o Anderson, depois a Márcia, depois a Helenilda. Bora. Porque os nossos pensamentos são capazes de criar, de acordo com o princípio, de acordo com o princípio inteligente, novas células. Os nossos pensamentos nos movimentam, né? Que mais? Fala, Márcia. É isso que eu vou falar mesmo, que os nossos pensamentos, eles são tudo, né? Que as células vão se renovando, ou cabe a nós também fazer com que as células, elas vão ficando doentes, né? Helenilda. Se elas estão ligadas no corpo, né, elas têm contato com o nosso pensamento, sentimento, com tudo. É isso. Né? Dentro do nosso corpo, elas estão vibrando com tudo. Lado negativo, positivo, está afetando as células sempre. É isso aí, né? Nós adoecemos, logo que quando nós adoecemos, nós também mantemos as nossas células doentes. As nossas células fazem parte da nossa estrutura, né? Da nossa estrutura orgânica.
E delas, né, que nem fala aqui, as células de nosso corpo são os princípios inteligentes, né, que eles vêm lá quando a gente começa a ter o pensamento contínuo, né, lá do mineral. Então, tudo isso, gente, todas as células, o princípio inteligente, o fluido que habita em nós, tudo isso faz parte de um mesmo conjunto, tá bom? De uma mesma mecânica. E quem é que comanda isso tudo? É o nosso pensamento. Fechado? Mais um aí, ó, mais um quiz, hein? Se nossa mente entra em desequilíbrio, as células adoecem gerando doenças? Essa tá fácil, né? Sim. Sim. Aí ficou fácil, né? Sim. Ficou mamão. Sim. Aí ficou muito mamão com açúcar. Tá aí, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso e a gente vai para uma segunda parte agora da aula, tá? Tá tranquilo com relação às dúvidas, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida referente às células, o nosso organograma celular, o que ele impacta fisicamente e espiritualmente em nós? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vou seguir aqui, tá? No Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, o que ele fala para a gente? Sobre o efeito do automatismo. O que é o efeito do automatismo, gente? Quando a gente pisca, a gente pensa. Pessoal. Quando a gente pisca, a gente pensa para piscar? É o funcionamento automático do Não, nosso organismo, né? involuntário. É involuntário, aí a Márcia falou involuntário, o Ricardo falou é o funcionamento automático. Quando a gente respira, também a gente não pensa, é de forma orgânica, é automático, mas nós aprendemos a respirar lá atrás, assim como nós aprendemos a piscar lá atrás também, tá? E aí, na Evolução em Dois Mundos, diz o quê? Sobre esse efeito do automatismo, que está totalmente ligado ao nosso cérebro, né? Às nossas células, a tudo que a gente pensa. Perfeitamente compreensíveis os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo. Quando mergulhado em soro, ele tem essa sensibilidade, né? Que cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusam uma vida intensa, decorridas aí de algumas horas. Os produtos de excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, olha o automatismo aí, que é o que a gente já vem aprendendo lá atrás, desde que a gente é criado, tá? Continuam as células a crescer no momento ritmo de movimento e expansão, que lhes marca a atividade do edifício corpóreo. Todavia, fora do governo mental que as dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. As células nervosas, por exemplo, com as suas fíbrilas especiais, não produzem as células fíbrilas análogas. É bem técnico, mas dá para entender o contexto, tá, pessoal? Eu não estou entrando muito em detalhe, é mais para a gente entender o todo, tá? E as que estendem nos músculos aos serviços da contração se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, que é a nossa célula, né? Segundo observações científicas provadas. Então, isso acontece, todo esse fluxo, acho que não tem mais nada, deixa eu ver aqui. Só para a gente concluir. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram comportamento natural do operário mobilizado em serviço sobre as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sobre o influxo espiritual que lhes mantém a coesão. O que ele está falando aí? O que ele está trazendo para nós? Lembra da história Lembra que a gente contou para vocês do espírito grupo, do peixe, que ele, quando ele comeu o plástico,
ele viu que ele morreu, ficou doente, automaticamente, através do magnetismo do pensamento, por ser um espírito grupo, ele emanou esse aprendizado para os demais. Então, é isso. A gente, automaticamente, a gente já vai aprendendo com as vivências que a gente tem, com base com o estado que nós nos encontramos. Quando mineral, nós temos experiências, quando vegetais, nós temos experiências, quando animais, quando minerais, e assim sucessivamente, tá? Claro que ele está falando aqui de forma bem mais técnica. E procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer os próprios impulsos. Então, é isso que ele está falando. Então, as células elas vão se regenerando e reaprendendo e se reorganizando com as experiências que elas vão vivenciando dentro dos nossos organismos, né? E conforme vai passando, ela vai se ajustando e vai se objetivando e na sua melhor versão, né? Que é o que nós temos hoje. Hoje nós estamos na nossa melhor versão. E as criaturas, a parte filosófica, a parte científica, que é o que a gente está falando aqui, não é diferente disso, tá? Sempre está na sua melhor versão, conforme a evolução de cada criatura, de cada um de nós, conforme o momento que nós estamos, tá? Está em evolução em 2 mundos. Então, isso que traz aí esse efeito do automático, essas experiências que a gente vem vivendo, aprendendo, e automaticamente, de uma forma, sem a gente precisar pensar, a gente está respirando, a gente está piscando, a gente está andando, né? Coisas naturais que acontecem quando a gente... Eu acho que foi na aula passada ou na outra, que a gente coloca, quando a gente vê algo na rua, assim, um cartaz na rua, um outdoor, a gente sempre tem o hábito de já olhar, a gente lê, né? A gente olha e já lê. Não tem como falar para a pessoa assim, ó, olha aquele cartaz e não leia. É impossível, a gente não consegue fazer isso. A gente aprendeu dessa forma, né? Com as nossas experiências. Dúvidas até aí? Deixa eu ver que horas são. Não? Vou seguir aqui. Olha aí, as nossas primeiras encarnações. Eita! O Leon Denis fala o seguinte: grandioso é o espetáculo da luta do espírito contra a matéria. Vocês já pararam para pensar que como a matéria é pesada para nós? Vocês já tiveram essa reflexão com vocês mesmos? Como a nossa matéria, o nosso corpo físico, ele é pesado? Sim ou não? Muito pesado. Sim. É muito pesado, Ricardo? E o nosso Muito pensamento? pesado. E depende do dia, ele fica mais pesado ainda. Mas, pessoal, vamos reagir, pelo amor de Deus, misericórdia! Gente, então, o que o Leon Denis fala aqui, né, para nós, no problema do ser, destino e da dor, né? Quando a gente, ele faz uma alusão, quando a gente, vocês vão ouvir muito isso também, quando a gente desencarna, a gente fica livre, né? Mas tem um ponto importante, a gente fica livre do nosso corpo físico, mas os nossos pensamentos também nos materializam, né? Materializam as dores, materializam os nossos sofrimentos. Então, é muito importante que a gente tenha esse embate com a gente, né, com nós mesmos, para que a gente se transforme, para que a gente nos 7 dias da semana que nós temos, para que a gente passe a maior parte desses dias com pensamentos mais ricos em qualidade, que a gente consiga construir um universo interno que corrobore para a nossa evolução. Vocês conseguem entender? Para que a gente fique mais leve. Porque o sofrimento, ele também faz parte do nosso aprendizado. Porque se não tivesse o sofrimento, se não tivesse as dificuldades que a gente passa,
se não tivesse essa questão de nós termos que ir a fundo em determinados temas da vida, estudar, ler, buscar informações, conversar com as pessoas, isso tudo faz parte do nosso enriquecimento, não é? E aí, as nossas primeiras encarnações não são diferentes disso, tá? O Gabriel Delany, ele fala o seguinte no Evolução Anime: o objetivo da alma é o desenvolvimento de todas as faculdades a ela inerentes. Para consegui-lo, ela é obrigada a encarnar grande número de vezes na Terra, a fim de acendrar suas faculdades morais e intelectuais, enquanto aprende a senhorear e governar a matéria, enquanto a gente começa aí, né, a aprender a lidar com a gente, né, com o que a gente pensa, o que a gente acha, como que a gente, para que lado que a gente vai, se a gente vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. É mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares, né, desde lá dos primórdios, né, desde os nossos princípios, até a condição humana, que o princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade, que é o que ele está falando aí do princípio inteligente, a partir do momento que a gente o adquire, né? A gente adquire, a gente se individualiza. A gente falou isso nas aulas aí passadas. Chegado a esse estágio, cumpre-lhe fazer eclodir a sua espiritualidade, dominando os instintos remanescentes das suas passagens pelas formas inferiores, a fim de elevar-se nas séries das transformações para os destinos sempre mais altos. Então, vocês percebem aí como nós somos, como nós já reencarnamos tantas vezes. Quantos anos, espiritualmente falando, nós temos? Quantas vezes nós viemos e quantas vezes nós erramos na mesma coisa? Deixa eu ver o que tem aqui de perguntinha. E aí o Livro dos Espíritos fala o que para nós? Na questão 609. Uma vez, no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar de anti-humano, que aí eles falam do período animal para trás, tá, pessoal? Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Lembra da história do gatinho que eu contei para vocês? Que ele ficou dentro de um casulo por muito tempo, para depois ele começar, para ele encarnar pela primeira vez de forma hominal. Então, é isso que ele está falando aqui. O progresso, ele é gradativo, né? Nós não nos transformamos do mineral para o vegetal em 24 horas. Isso demora milhões de anos, bilhões de anos, né? Para que essas coisas aconteçam com a gente, para que a gente evolua. Na questão 191, o que ele fala, né? De lá de trás, das nossas primeiras encarnações como homens das cavernas, né? Que a gente chamava. A dos nossos selvagens são almas no estado de infância, né? Ainda primitivos, ainda imaturos, e aí ele responde o Livro dos Espíritos. De infância é mais ou menos relativo, né? Pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, nós lá atrás, nós já tínhamos interesses, né? Nós já tínhamos o interesse nossa, me fugiu a palavra agora, gente. Em conquistarmos, né, os territórios, em sermos os mais fortes, né? Nós tínhamos as castas, eu sou dessa família, então eu preciso proteger o meu habitat. Então, nós já tínhamos, né, essas intenções. Nós já tínhamos aí feito algumas escolhas, né? De forma, claro,
que a gente começa a perceber no futuro que é de forma egoísta, de forma invejosa, enfim, que a gente vai desenvolvendo, né? E aí a gente começa, né, a assumir aí nessa história toda a responsabilidade, que diante de nós é algo primordial para o nosso desenvolvimento, para a nossa vivência, né? Não adianta a gente querer achar que a gente vai responsabilizar os outros, nós mesmos somos responsáveis por tudo que fazemos e falamos e agimos. No Evolução em Dois Mundos, Palavra e Responsabilidade, o que ele fala para nós aqui? É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem, infraprimitivo, porque, né, ele vem lá do animal para o hominal, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, que é aquilo que eu falei para vocês, né, do casulo, em um ambiente que ainda a gente, que é o ad hoc, né, o ad hoc, que é num mundo ainda onde a gente não tem acesso, né, sobre a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Então, a gente vai, né, aprendendo aos poucos, na sucção e no bocejar, aí, tá vendo? Ó? Salientando no corpo qual perfeito, instrumento de efeitos musicais. Então, a gente vai começando a aprender a emitir sons. Lembra lá da história, de novo, do gatinho, que... a gente comentou que ela tinha visto o gatinho andando através com as duas patinhas apenas e se alimentando, perdão, com as duas patinhas, mas na hora de caminhar, caminhava com as quatro. Então, ele estava em processo de evolução, né? É isso que acontece com a gente, para que a gente consiga aí adquirir aos poucos a responsabilidade. Perdão, pessoal. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios, lá no mundo, ad hoc, né, tutores que os inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente, a força com que aciona os implementos da voz. E eles conseguem se comunicar, e os espíritos superiores conseguem entender. No André Luiz, ele fala isso, né? No nosso lar. No André Luiz, no nosso lar, pelo André Luiz, ele comenta isso, né? Que quando ele vai passear lá com a veneranda conversa com outros espíritos de uma forma, em um vocabulário que ele desconhece. Para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos e que derrama as suas forças acumuladas de afetividade, satisfação, desagrado ou rancor em descargas fluido-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva. Então, automaticamente, a gente já começa, né, a emitir, olha que interessante isso, né, pessoal? A gente já começa a emitir, conforme o som que a gente emana, os nossos sentimentos, né? É muito engraçado, né? É muito interessante isso, é muito perfeito. A gente para pensar. A gente aprende e automaticamente, quando a gente já começa a emitir o som, a gente já consegue, né? Porque nós passamos pelo mundo vegetal, que é o mundo das sensações, a gente já começa a transmitir as sensações que estão dentro de nós, através da emanação desse sonoro que a gente vai aprendendo, né? Olha lá. Que bonitinho, né? Quando nós éramos assim, ainda em estado já fronteiriço de evolução. Olha aí o pensamento contínuo. Tem alguma pergunta, pessoal, por enquanto? Não? Não. Tá tranquilo, né? Pensamento contínuo. Então, vamos lá. O que a gente fala aí mais um pouco do pensamento contínuo? Com o exercício incessante, é fácil dar a palavra, a energia mental do homem primitivo encontra-se em insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade,
a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento. Então, já começa a se tomar uma forma, né? A gente já começa a ter formatos diferentes de sensações, a gente já começa a adquirir aí pensamentos diferentes também, né? Em situações diferentes. Fazendo o quê? Exercitando. Então, paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldades umas às outras. Olha a importância do pensamento contínuo. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fadigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, ou seja, trazê-lo, né, colocar para fora, né? Confiou-se o homem a novo tipo de repouso e meditação compulsória ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso da carne, desligando as células do seu corpo espiritual, das células físicas, durante o sono comum. Que é quando a gente dorme, né, pessoal? A gente dorme e a gente não vai passear, a gente não se desliga e a gente tem o fio lá, o fio de prata, que nos deixa ligado ao nosso corpo físico, né? O nosso corpo espiritual. Então, a gente vai viver, né? Conforme as nossas afinidades, conforme os nossos pensamentos diários, para receberem atitude passiva ou de curta movimentação, junto do seu próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais, que os instrui sobre as questões morais. Então, quantas vezes a gente acorda aí falando, poxa, mas hoje eu acordei leve, eu tô com uma sensação boa, pode ter acontecido dos espíritos superiores terem vindo e te instruído de algumas coisas bacanas para que você evolua, para que você consiga conquistar aí, galgar um novo passinho na evolução, não é mesmo? É muito importante isso, a gente perceber, né? Que nem as pessoas falam, poxa, acordei pesado, mas, gente, vamos parar para pensar como nós trabalhamos para dormir. O que a gente faz antes de dormir? A gente se conecta com o quê? Não é mesmo? Porque aí é fácil a gente colocar as muletas, falando que é porque foi o trabalho, porque foi o vizinho, porque foi meu marido, minha esposa, meu tio, meus filhos, porque eu estou doente, porque isso. É muito fácil, né? Então, a gente tem que começar a se perceber que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo, que é o que ele quer dizer, né? Que é quando a gente se desliga, quando a gente adormece o corpo físico, nós nos desligamos, vamos até onde nós temos que ir, com base nas nossas afinidades, aprendemos. Às vezes temos as visitas dos benfeitores e a maioria das vezes a gente não vai ter visita de benfeitor. A gente vai para lugares que a gente se conecta moralmente inferiorizado e que a gente se conecta de forma muito rápida, né? E aí a gente vai adquirindo aí essa memória que ela vai ficando fixada também dentro do no nosso perispírito e a gente vai aprendendo, né? E aí traz essa questão desse automatismo, de ser o automático, a gente fala, eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas no automático, não estou nem sentindo, né? Porque a gente vai experienciando e vai aprendendo. E aí surge, claro, né? A partir do momento que a gente adquire o nosso pensamento contínuo, tem toda a ajuda lá no mundo ad hoc, aprender a emitir o som, aprender a falar, aprender a respirar, e a gente vem vindo, e a gente nasce como luminal, né? Automaticamente a gente adquire a responsabilidade. E aí, no Evolução em Dois Mundos, ele fala o que sobre isso? Foi então que, em se reconhecendo íntimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante a Deus
seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. E aí a gente fala assim, e agora? Não é? Porque tudo que a gente faz, nós temos a responsabilidade atrelada. Ou seja, adianta ficar que nem aqui, ó, todo mundo apontando o dedo para o menininho? Vai adiantar a gente apontar o dedo? Sim ou não? Não, imagina. Só a Márcia que tá aí hoje? Obrigada, Márcia, que você não me deixou falando. Pessoal, vai adiantar? Não! Aê, eu gosto assim. Quando todo mundo abre o áudio e fala sim, não. Não, não vai adiantar. Não. Não vai, né, gente? Não vai. Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Aí o que fala aqui? Conquistada a consciência, o que o livro Evolução em Dois Mundos continua? Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos para uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Quando o ano que vem vocês estiverem no Mediúnico 1, vai adiantar alguém falar para vocês assim, ô Karina, você está agora no Mediúnico 1, cabe a você ser uma pessoa impaciente, como você era quando você tinha 18 anos? Ô, Karina, lá você agora está no Mediúnico 1. Cabe a você ficar reclamando que está chovendo, reclamando que está frio, reclamando que o vizinho deixou você irritada, sabendo de tudo que você já estudou? Então, a gente precisa começar a pensar, né? Karina? Diga. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando há uma encarnação desse... Passou do animal para o hominal. Uhum. Esse espírito, ele reencarna em nosso planeta ou ele reencarna num planeta inferior ao nosso para ter um nível de aprendizado? Ele pode encarnar, né, que é a primeira encarnação, ele pode encarnar no nosso planeta Terra, como ele pode encarnar em mundos inferiores. Mas encarnando no nosso planeta, não existe uma evolução muito grande para que ele possa ter essa responsabilidade? Não entendi sua pergunta, Ricardo. O fato dele reencarnar no nosso planeta, no nosso nível, né? Uhum. Ele veio de um animal. Não é muita responsabilidade para ele, sendo que a primeira encarnação dele, quer dizer, ele não tem consciência do que é certo, do que é errado, do que pode ou não fazer. É por isso que ele ou ele é ensinado nesse plano antes de reencarnar. O mundo ad hoc ensina para gente as sensibilidades, a parte motora, a parte intelectual, moral, a gente vai adquirindo nas primeiras encarnações. Quando nós éramos homens das cavernas, nós não sabíamos o que era certo e o que era errado. A gente não sabia que correr atrás de uma pessoa para matá-la, para depois comer, era errado, né? A gente vai adquirindo isso, por que a gente não sabia? A gente vai adquirindo ao longo do tempo, da maturidade que a gente vai tendo intelectual e moral, que a gente vai evoluindo com as encarnações, conforme as experiências que a gente vai vivendo e os registros que nós vamos tendo no nosso perispírito. Que a gente tem os registros negativos e os registros positivos. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, que aí eles falam aqui da individualização, né? Já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é mais a semente. Claro, existe aí uma transformação, senão não faria sentido nenhum, né? Nós virmos com um corpo humano com um pensamento de um animal fronteiriço, né? Um espírito fronteiriço.
De animal só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerentes à matéria. Então, a gente precisa cada vez mais, pessoal, dissolver dos nossos instintos, das nossas vivências, essa parte que é arduamente enraizada em nós, essa parte material, essa parte que ele fala aqui do nosso instinto, das nossas paixões. A gente tem que cada vez mais tentar se dissolver disso. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Aí é uma coisa, né, óbvia. Está no Livro dos Espíritos, tá? Na questão 611. Nascimento da responsabilidade, na questão ainda 611. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação, prenunciando a filosofia, a experimentação, anunciando a ciência, o instinto de solidariedade, prefigurando o amor puro. E aí vem Deus trazer para nós aí, né, como que funciona essa parte de convivência em sociedade. Que aí ele traz aí, né, a filosofia, a religião, a ciência, e como que a gente vai lidar com tudo isso no âmbito social, dentro de um coletivo que somos. No A Caminho da Luz, o que fala, né, para nós sobre a religião e Jesus? A gente já está terminando, tá, pessoal? A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Aí veio Jesus, né? Nasceu lá, no cantinho dele, no meio dos animais, num cantinho simples, modesto. Ele, nos 33 anos de vida dele, de vida física, aqui na Terra, ele viveu de forma extremamente humilde, né? Vivendo com o necessário, e trouxe para nós como nós podemos viver dentro de um coletivo. Ele nos mostrou qual é o caminho, né? De como nós vivermos de forma equilibrada, de forma saudável, dentro de um coletivo, mesmo que tenhamos diferentes opiniões. Ele nos trouxe, né? A sua representatividade mostra como fazer. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ou seja, pessoal, não tem desculpa, não tem como voltar atrás. A partir do momento que Jesus veio à Terra, não tem como voltar atrás. Não tem como a gente falar, eu não sabia. Não tem como mais. Agora só é para frente. É só para frente. Porque vai chegar na hora do desencarne, quando a gente tiver que prestar contas, a gente não vai falar eu não sabia. Não tem como. Está registrado no nosso espírito. Está registrado na nossa consciência, nos nossos pensamentos. No EDM fala o seguinte sobre Jesus e a religião, né? Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores, que estão sempre conosco, não é mesmo? Que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz. Então, eles ensinam, né? Com Jesus, no entanto, a religião como sistema educativo. Então, qualquer que seja ela, para que a gente tenha um condutor de qualidade no sentido de palavras amorosas, de solidariedade, de respeito, né? Alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Ou seja, a religião como simples forma de amor. É isso. É isso que ele fala desse sistema educativo. O saber amar como Jesus nos mostrou
quando veio até nós. E aí a gente termina a aula de hoje falando o seguinte: Jesus é o grande médico das almas, né, que eu falei lá no começo, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Isso está em Consolador. Então, todos nós estamos aptos a nos modificarmos. Jesus, nós temos dois parceiros que são, assim, de alta patente, que são top, que estão no number one, né? Mais que número 1, lá na nossa hierarquia. Eles são top, essa que é a palavra, que é Deus e Jesus. Eles trabalham para que a gente possa nos tornarmos espíritos superiores, para que nós tenhamos um caminho em que a gente consiga, um caminho mais com sofrimento, mais equilibrado, para que a gente consiga atingir o arcanjo, né? Para que a gente chegue até lá. Então, nós temos dois parceiros maravilhosos nessa nossa caminhada. Fechado? Dúvidas? Dívidas? Traumas? Não?